Ó, entrou. Bom, tivemos um pequeno problema técnico aqui, peço desculpa a todos, mas estamos de volta. Felipe, refazendo a pergunta aqui, tanto do Luiz Eduardo, a dificuldade de fazer um trabalho político de tempo para cá, tempo de violência, de milícia, desse Estado opressor, Estado policialista promovido pelo PMDB desde Cabral, mas já vem antes, como você bem relatou, o próprio processo histórico da FAFERJ, e a importância, Felipe, tanto das associações de moradores, e como a importância dessas associações de moradores estarem filiadas à federação, fazendo essa grande mãe, né, essa grande representação de defesa dos moradores e moradoras das comunidades da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Então, dá uma palhinha mais ou menos a importância da associação de moradores, a importância dessa estar linkada, afiliada à FAFERJ, e a pergunta aqui do Luiz Eduardo, nos tempos de hoje, se há dificuldade de fazer um trabalho político nas comunidades, né? Você consegue me ouvir, Leonel? Beleza. Então, respondendo ao professor Mergulhão e voltando à questão, a questão primária é que muita gente acha que a oposição está se aproveitando do momento político para desestabilizar Witzel, Crivella e Bolsonaro, né? E dizer aos companheiros que esse é um momento de alta atividade política, né? Eu estava dando um exemplo do presidente da República, que não adota política de isolamento social, né? Sai na rua, abraça todo mundo, não adota política recomendada pelo Ministério da Saúde e nem pelo ministro, nem pela Organização Mundial da Saúde, né? Nesse momento a gente combater Bolsonaro e combater o vírus, porque combater Bolsonaro é também combater o vírus. Não tem essa história de que não temos que nós da oposição, Leonel, a gente que é uma federação que faz oposição, que está aí, a gente está aberto ao diálogo, sim, entendeu? A gente está aberto ao diálogo e está pronto para dialogar. Agora, quem não está é o outro lado. A partir do momento que ele não sinaliza para o diálogo, a gente tem que fazer oposição, porque fazer oposição nesse momento é a sobrevivência da população, né? Respondendo melhor o Mergulhão, a gente teve aí, tentando resumir, a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder, né? No governo Lula, governo Dilma, né? E eu acho que uma das maiores pecados que nós tivemos, e aí a esquerda de uma forma geral, todos nós, a FAFERJ, enfim, foi a questão de abandonar a base, né? A gente esqueceu muito a política de base durante muito tempo. Nós não soubemos manobrar, nas épocas boas, manobrar a base. O Brasil ia bem, a economia ia bem, a gente crescia, e, de certa forma, faltou esse trabalho mais decisivo com a base. E como você sabe, você já é antigo, já de formação política, na política não existe espaço vazio, né, meu amigo? Essa eu acho que é a máxima da política, não existe espaço vazio. Esse espaço vazio foi ocupado também pelas igrejas, né? E aí, mais uma vez, nós não temos nada contra a igreja, mas o discurso da igreja muitas vezes é aquele discurso conservador, do machismo, da homofobia, né? Tem muita igreja que faz sim, que está nas favelas, fazem um belíssimo trabalho no sistema prisional, recuperando muita gente, só que com um discurso, às vezes, até mesmo de ódio, né? E, de certa forma, a gente foi perdendo espaço para isso. Também nós fomos perdendo espaço para o avanço das facções criminosas e da milícia, né? Principalmente a milícia, que, como você sabe, Leonel, não é todo carioca sabe, ela tem o braço dela no parlamento, né? Você convive com isso aí no seu dia a dia, os deputados federais e estaduais também vivem isso, não é? A Marielle não morreu à toa, né? Ela está aí para que, que tem esse embate sério aí, e disputar com isso tem sido muito difícil desde então, né? E o movimento de associação de moradores, aí falando do nosso movimento, ele é um movimento que agora ele se encontra para o final, né? O que a juventude pós 2016, 2013, nessas manifestações de rua, ela pautou? Ela quer movimentos que sejam mais horizontais, ela quer ser ouvida, ela não quer um movimento. O movimento de associação de moradores, ele é
muito vertical, ele tem que ter disciplina, tem um presidente, tem um vice, né? Tem uma diretoria, a juventude tem CNPJ para administrar, a juventude está mais ligada à cultura, né? À dança, hip hop, as manifestações culturais, e nosso movimento tem estado um pouco em baixa, né? Devido a isso. Então tem sido muito, muito difícil. Na política, a política ela vai muito para além do voto, né? Você sabe disso, votar eu acho que é uma parte da democracia, né? Você ir lá nas urnas votar tem sido muito difícil fazer essa política, mas quando a favela vota, para mim é um voto muito fragmentado. De certa forma, a classe política, né, que não quer o bem do Brasil, essa direita reacionária, ela sabe ali manobrar a miséria do povo, né? A miséria intelectual, a miséria da fome, da moradia, da violência. Então, esses fatores eles geram capital político para o que eu chamo desses mercadores da morte que conseguiram aí se eleger nas urnas, né? Ele uma segurança que não existe, promessas que não existem, chegaram ao poder e tudo que a gente está vendo aí é o caos total, né? É a total incapacidade dessa galera que se elegeu com esse discurso anticorrupção raso, barato, que não vai combater corrupção nenhuma, né? Discurso moralista sem moral. A gente vê que a maioria desses deputados, senadores, vereadores, eles estão perdidos nesse momento de pandemia, não tem competência para lidar com a associação, com a situação, e a gente está vendo que é a oposição que está tocando. Né? E que se não fosse você, por exemplo, se não fosse a bancada do PSOL do PT da oposição, a gente estaria numa situação muito, muito, muito difícil. Então, respondendo aí ao Mergulhão, tem sido muito difícil. Mergulhão também foi um camarada que tem história, já fez a política de base, ele sabe o quanto é difícil fazer essa política aqui embaixo na base, mas nesses últimos tempos, com a ascensão da milícia principalmente, que tem braços no parlamento, né, que tem práticas de máfia, né, que a gente chama, a ascensão das igrejas neopentecostais, fica muito, muito difícil fazer essa... É um trabalho de resistência mesmo, de conscientização, de muita conversa, de muitas batalhas, muitas derrotas, poucas vitórias, mas a gente não desiste, não. A gente está aí na luta. Verdade, Felipe. Acho que estou sem a tua imagem agora nesse momento, estou tentando recuperar ela, mas espera aí. Vê se tu tá com o vídeo está bloqueado, alguma coisa, para você me enxerga bem. Não, o vídeo tá... Deixa eu ver aqui. Vamos dialogando, porque caiu, não caiu, mas só estou com bloqueio da tua imagem aqui, estou vendo com o Bruno. Mas tu abordou um tema muito importante, realmente, Felipe, que a gente deixou de fazer o trabalho de base, né? Então, essa associação também do governo federal, quando estava o Lula, tanto a Dilma, com o PMDB do Cabral e do Eduardo Paes, foi muito maléfico para as comunidades. Ter entregado todas as obras do Pax para o Cabral e para o Eduardo Paes sem uma supervisão, de fato, uma coisa, na verdade, foi muito direcionada para aquilo que o PMDB sempre fez, né? É a política da bica, né? Você vota em mim, eu abro a torneira para você ter água, você não vota, eu fecho a torneira. E a gente viu muito isso, né? Era difícil combater, de fato, e isso prejudicou muito, além de uma brutal violência da polícia em cima das comunidades, né? Desde a primeira instalação da UPP, uma questão de guerra nas favelas, assim, absurdas, que permeiam até hoje, né? Você vê, esse governador se elegeu com esse mesmo discurso, né? Vagabundo, né? Tem que fazer operação, né? Atirar na cabecinha, embora ele tenha tomado algumas atitudes agora diante dessa pandemia, que são elogiáveis, né? Medidas duras de contenção restritiva da população, ali, de fato, ao lado da ciência, mas a gente não pode esquecer de como que ele foi eleito, de que maneira ele foi eleito, né? E aí essa falta de trabalho de base, realmente deu espaço, né, para o partido da igreja, para o partido da polícia, para o partido do judiciário, achando que a grande questão da corrupção, o problema está na política e não no sistema financeiro que não distribui renda, esse modelo econômico que não distribui renda
na população. E aí, Felipe, eu queria dialogar contigo justamente isso também. Como é que você vê uma questão mais, vamos dizer assim, mais a questão da prefeitura e sobre essa Covid? Como é que é o relato? Se vocês estão tendo relatos de pessoas que estão ficando doentes, não estão tendo atendimento, porque não tem teste, então não dá para saber se a pessoa está com Covid ou não. Você está com uma tosse seca, tu não sabe se você está com a Covid e não está, não é? E às vezes você vai na UPA, você vai na clínica da família, o cara ali te olha, te manda para casa, o caso ali, voltou a tua imagem, tá ótimo, cara, voltou, legal. E aí tu vai na UPA, você vai na clínica da família, tô doente, não tem teste, o cara te dá um remedinho, uma Novalgina, alguma coisa assim, te manda para casa quando tem remédio, aí tu passa mais mal em casa, volta de novo, aí o cara te atende de novo, te bota de volta para casa, e aí quando chega de novo na UPA, no coisa, você já tá na última. Foi o caso da moça que morreu, esses dois casos da Rocinha e da Cidade de Deus também a mesma coisa. Né? Então, se vocês estão tendo relatos de comunidades com queixa da Covid-19 nas favelas, e qual é o avanço delas, se vocês têm algum número, porque os números não é difícil de você mensurar, porque a prefeitura não tem transparência também, ela não coloca claramente, né, tá muito subnotificado, e como eu te disse, tu vai na UPA, tu vai na clínica da família, ele te olha, não tem teste, não sabe o que é, manda para casa e espera tu voltar na última. Vocês estão tendo relatos do avanço do coronavírus nas comunidades e quanto é preocupante isso. Leonel, primeiro eu queria saber se agora tu consegue me enxergar, que parece que ele acessou... Enxergo bem, cara, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Acessou a câmera da frente. Consegue me ouvir aí? Muito bem, cara, muito bem. Ótimo. Aqui o aplicativo, em vez de acessar a câmera da frente, acessou a de trás. Agora eu vou responder. Leonel, eu acho que o problema brasileiro hoje, técnico, né? O problema técnico, o problema social, eu acho que ficou escancarado, né? Foi até engraçado ver o pessoal da Globo News. Parece que a Rede Globo descobriu a fome, a miséria, né? A falta de tecnologia, a falta de investimento nas universidades, parece que foi agora com a pandemia. Os economistas liberais da Rede Globo pedindo Estado, é uma coisa que eu nunca pensei em ver na minha vida, um economista liberal pedindo que o Estado, praticamente implorando, faça alguma coisa, que é a nossa única chance, né, de superar essa pandemia. Mas, do ponto de vista técnico da saúde, você tocou bem. A subnotificação hoje é um dos nossos maiores problemas, né? Quando a gente não sabe o que tem, como é que a gente vai combater um inimigo que a gente sabe sequer que existe, né? Nas últimas entrevistas que eu tenho visto, tem um especialista chamado Átila Yamarino, né, que está fazendo algumas lives e tal. Ele é pós-doutor pela USP, pela Universidade de Yale, em biologia, e estuda vírus. Ele falou que é como se o Brasil tivesse na escuridão, como se o mundo tivesse na escuridão. Quem tem teste tem uma lanterna, e quem não tem teste tem só uma vela ali acesa. A lanterna ela pode iluminar muito mais, a vela ilumina pouco. E essa falta de teste, essa subnotificação dos casos preocupam muito a gente. Alguns estudos da PUC apontam que a gente só está notificando, o que a gente sabe é só 12%. Então, eu acho que, e aí reforçando, a nossa única medida concreta que nós temos é a medida de isolamento social, né? Nós não temos outra medida que seja efetiva que não seja o isolamento social. E essa subnotificação chega, assim, a gente não tem casos em que as pessoas estão relatando sintomas e não estão tendo nenhum tipo de atendimento, né? As pessoas estão tendo, sim, algum tipo de atendimento. A situação na favela não é diferente, também é subnotificada, mas como a gente falou também, Leonel, no início, não há um plano, porque o território mais vulnerável é o território da favela, tanto por ser vulnerável socialmente, e aí a questão do isolamento social fica muito difícil de ser feito, e também pela questão do adensamento populacional, né? A quantidade de pessoas por cômodo fica quase impossível de fazer esse isolamento social.
E eu acho que é nesse sentido agora que eu acho que a gente está falando que a prefeitura, o Estado, a União, ela tem que chegar junto, garantir no mínimo a alimentação desse povo, né, para que eles fiquem em casa. E outra coisa, Leonel, uma sugestão que fica aqui é que quando esses testes chegarem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na minha concepção, nós temos que testar duas parcelas da população. Primeiro são os profissionais de saúde, óbvio que eles estão ali, eles podem, a gente tem que saber os profissionais de saúde que estão infectados ou não para poder atender a população e não espalhar mais o vírus, eles que vão ter um contato direto. E segundo, na nossa concepção, esses testes têm que ser feitos nas áreas de periferia e favela, principalmente onde há mais habitante por metro quadrado, né? Eu acho que só assim, só com essa medida, quando esses testes chegarem, a gente vai conseguir ter a dimensão do problema que a gente tem. Porque a gente, tecnicamente, teria que testar muito, testar todo mundo. Então, nós não temos essa condição. Quando a gente tiver mais testes, na nossa concepção, tem que testar favelas e periferias, principalmente favelas muito adensadas, né? A Rocinha faz um plano para que não haja aglomeração e faça os testes e o devido isolamento dessas pessoas e os nossos profissionais de saúde. E você teme esse avanço da coronavírus na favela? Como é que você enxerga essa questão, Felipe? Porque extremamente é preocupante. A sua ideia é muito boa de você testar, de fato, quando vierem os testes, você testar a comunidade para você tomar medidas preventivas, que até o grande problema dessa pandemia é o colapso do sistema de saúde. A gente já tem um sistema de saúde que já foi praticamente entregue para uma empresa privada cuidar da saúde do povo, não é verdade, e não tem atendido a população conforme deveria ser. E vários relatos, né? Enfim, você fica na fila, entra no CISREG, fica na fila, você fica 2 anos, às vezes, para ter uma cirurgia ou algo parecido. Então, qual é o seu temor dessa pandemia avançar para dentro das favelas no Rio de Janeiro, Felipe? Olha, Leonel, e aí, sendo muito sincero com quem está ouvindo a gente, o nosso medo é que haja uma catástrofe, né? As favelas, elas reúnem as condições total para que esse vírus se alastre. E é por isso que a gente faz um apelo aqui. Eu sei que você está trabalhando aí à oposição, faz um apelo ao governador, né, ao presidente da República e ao prefeito. A gente, é o que eu falei na página no início, né, o que a gente está vivendo é uma guerra e a chance de uma tragédia nas favelas, ela é real. Ela não é uma chance imaginária, não. Ela é real. A gente sabe que esse vírus é extremamente contagioso, né? E a chance desse vírus se espalhar, e que ele já está se espalhando, isso não é alarmismo, né? Isso é o que está acontecendo. Temos casos confirmados, nós temos mortes confirmadas, né? Uma pessoa, ela pode infectar até 6 pessoas, e com a subnotificação, a gente não está tendo a dimensão do que é isso. E nesse momento, é o que eu falei, é um momento de alta atividade política, né? Aproveitar que eu não parabenizar o seu trabalho aí na Câmara, que tem sido brilhante para dar um auxílio para a gente, para dar um choque de realidade nessa galera, né? Na galera que está aí, tentar o diálogo com a oposição, mas se esse diálogo não for possível, nós vamos recorrer à justiça, recorrer aos meios que forem necessários, né, para que possa garantir a saúde e a sobrevivência da população. Atitudes, por exemplo, como a do Bolsonaro, nós consideramos um crime contra a saúde pública aqui no Brasil. De uma forma mais geral, nós consideramos essas atitudes que ele está tendo um crime contra a humanidade, né? Ele é o presidente da República, não pode se portar dessa maneira. Ele foi eleito democraticamente e tem que governar para quem votou e para quem não votou nele. Eu acho que essa é a postura de um chefe de Estado que a gente espera, né? É o mínimo que a gente espera de postura de um chefe de Estado, e não é a postura que a gente está vendo. A gente está à beira de ter uma tragédia, e falar também que a situação, Leonardo, não está mais difícil,
porque o movimento comunitário, de uma forma geral, ele abraçou, né, a causa e as associações de moradores, movimentos de favela, todos unidos aí. Tem gente trabalhando 12, 20 horas por dia, se expondo, arriscando a sua vida pelas suas comunidades. Nós, dos Fafés, não somos diferentes, né? Nós estamos em isolamento, mas articulando doações, né? Falando com quem a gente pode, como você, por exemplo, que sempre foi um parceiro nosso, aí não é de hoje, que você é um parceiro da Fafers, fazendo nossas articulações para garantir a sobrevivência. E, como eu falei, para garantir a sobrevivência das favelas, nós vamos até as últimas consequências e vamos cobrar, sim, do Estado, vamos cobrar dos governantes, né, que façam o seu papel. E eu queria, Leonel, fazer uma pergunta curiosa para você nesse momento, uma coisa que a gente tem visto, né? Você é um parlamentar aí exemplar da casa, está em todas as sessões, está participando, articulando. E, como eu falei, esse é um momento que a gente também precisa de quem está na situação, a gente, a oposição, precisa dialogar com a situação. Claro. Como é que é lidar aí com o deputado, com o vereador Carluxo, que parece que ele é um vereador federal? Ele tem comparecido às sessões, porque o Rio de Janeiro, e dizer aqui, se ele estiver assistindo, algum eleitor dele, que a gente precisa dele, ele é vereador, ele não tem que estar em Brasília, né? A não ser que seja estritamente necessário. Eu sei que um vereador não pode se furtar a discutir temas internacionais, nacionais, não é só do município, mas como é que é essa atuação aí? Porque a gente vê ele ali como se uma espécie de ministro informal, né, do governo Bolsonaro, e a gente espera que ele esteja aí na Câmara e ajudando, né, a tocar essa crise aí. Como é que é essa relação aí? Bom, Felipe, é uma relação muito complicada, porque ele fica ali junto com a bancada da bala, dos evangélicos do Sila Malafaia, do R.R. Soares, ele usa aquele lado, mas ele é um vereador que não fala. A gente apelidou ele até de vereador Hello Kitty, que não tem boca, ele nunca usa o microfone. Realmente, ele nunca fala. Então, é difícil saber o que ele pensa, mas é uma pena, porque um filho de um presidente, vereador de uma grande cidade, em vez de estar preocupado em trazer recursos para a cidade, nós temos o Hospital de Bom Sucesso, que é um hospital federal, e a referência no tratamento da Covid é o que vai tratar a população da favela. No entanto, falta médico, falta equipe para UTI, falta equipamento para os médicos, e ele fica nessa rede social do ódio, achando que o vírus é o vírus chinês, inventando um inimigo imaginário para poder ter uma luta nesse sentido, os comunistas, o PT, a corrupção do Lula, é uma fixação nessa questão do PT e do Lula, sinceramente, que eu não consigo entender, de fato, é um vereador muito medíocre, né? E um desperdício, né, Felipe? Porque imagina, você tem ali um vereador da cidade do Rio de Janeiro e o presidente é do Rio de Janeiro e, no entanto, eles viraram as costas para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está largado. Ele fica ali, que nem você bem colocou, porque antes de uma pandemia ser uma questão biológica, ela também é um fenômeno sociopolítico, né? E quando o presidente da República vai na contramão da ciência, da Organização Mundial da Saúde, vai nos lugares onde não tinha que ir numa padaria. A padaria só entrega. Ele vai lá, toma café, refrigerante, entra no supermercado, entra numa farmácia, cumprimenta os outros, abraça. Quer dizer, fazendo chacota de uma coisa gravíssima, que ele não, de fato, não quis se antecipar e fazer a prevenção, né? Quando você desmonta o sistema de saúde, quando você faz um congelamento do teto de gasto, quer dizer, você faz um desmonte do Estado brasileiro, você faz uma reforma trabalhista que joga todos os trabalhadores na informalidade, sem direito algum. Se todos tivessem agora segurado a sua carteira de trabalho, estaria o seguro-desemprego salvando as pessoas. Não ia estar agora, desde 10 horas da noite de ontem, numa fila da Receita Federal para receber 600 pilas, sabe, se matando numa fila, estaria segurado pela carteira de trabalho, teria toda a proteção social, sabe, o Bolsa Família poderia ampliar a base do Bolsa Família. Aliás, é isso que a gente está lutando na Câmara de Vereadores. Amanhã a gente tem uma sessão e a gente quer aprovar
é um projeto da bancada do PSOL, aumentando a base do cartão Família Carioca, inserindo aí os trabalhadores autônomos, ambulantes, todos aqueles que estão na informalidade, para que aumente essa base e o cartão Família Carioca possa atender toda a população e que atinge 90%, 100% das comunidades cariocas. Então, eu vejo, além de ser muito difícil, porque ele traz ali um bando de puxa-saco e poodle do Bolsonaro, que fica ali atrás, abanando o rabinho junto com ele, e é uma discussão muito rasa, Felipe, sabe? Muito rasa, e eu me preocupo um pouco, porque me parece uma pessoa perturbada da cabeça, com graves distúrbios psicológicos, com graves distúrbios de perseguição, anda sempre armado, anda com uma escolta de 5, 6 seguranças federais, quer dizer, me parece uma pessoa super assustada, e aí é um perigo, eu não sei, né? Entra armado dentro do plenário, que é uma coisa ilegal, e, na verdade, acha que pode tudo, né? Acha que pode tudo. Mas, resumindo, se eu pudesse te dizer, eu acho que é o vereador mais medíocre da história da Câmara de Vereadores. Não conheci vereador tão medíocre, que está ali, ele está ali já há 6 mandatos, se eu não me engano, né? 6 mandatos, e nunca apresentou nada que modifique a cidade do Rio de Janeiro. E agora, numa oportunidade histórica, né, você poder trazer mais recursos para a cidade do Rio de Janeiro, o que ele faz? Ele endossa a briguinha do pai com o governador. Quer dizer, o presidente Bolsonaro até agora não repassou nada de dinheiro federal para o governo do estado salvar as pessoas. Quer dizer, porque não se trata mais de opinião, se trata de salvar as pessoas. Esse discurso, a economia, as pessoas, não é sobre isso, né? Nós temos que salvar as pessoas o mais rápido possível, porque essa pandemia, ela é invisível, não tem como a gente detectar onde ela está. Quer dizer, uma pessoa normal que está andando na rua, uma pessoa que está andando na rua, ela pode ser um transmissor sem ela saber. E ela, como você disse, contamina 4, 3, 5, e aí a gente não consegue ter o controle. Ela já perdeu o controle na cidade do Rio de Janeiro. E me preocupa muito, porque a gente não tem uma estrutura. Embora o Crivella esteja a ponto de inaugurar o hospital de campanha do Rio Centro, só que ele não fala uma coisa grave, Felipe, que é o seguinte: a gente não tem equipe médica de UTI, porque é uma equipe especializada de UTI. Então, para você formar uma equipe de UTI é custoso, demora tempo. Não são todos os profissionais da saúde que querem trabalhar na UTI, porque é muito pesado, é muito estressivo, é muito estressante, sabe? É uma carga muito forte, sabe? E aí a gente vai ter leitos sem equipe para cuidar das pessoas. E aí a gente não tem respiradores suficientes. Porque tem um estudo da Universidade de Harvard que é assustador, né? Assustador, e tem outro também da Grã-Bretanha também que é assustador. Mas o Harvard é específico para o Rio de Janeiro, que ela mostra que 10% de 17 milhões, e aí você está falando de mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas, vão precisar de hospital. E 1,5%, da quase 200 mil pessoas, vão precisar de respiradores. E a gente não tem nem 400. A gente só tem 20 respiradores para criança. Então, ou seja, a tragédia está anunciada. E, infelizmente, Felipe falou muito bem, né, esses 3 entes políticos, eles não saem do palanque. Tanto o Crivella não sai do palanque, como o governador também sempre numa luta de palanque, embora tenha tomado medidas protetivas corajosas, elogiáveis, né, mas ele peca na questão da assistência social gravemente. Eu vi uma entrevista dele, que a questão da água nas favelas, aí perguntaram para ele, a gente está colocando, mas é muito difícil colocar água, porque não chega lá em cima. Brizola colocou a caixa d'água de helicóptero. Em vez de usar aquele helicóptero para atirar na cabecinha dos inocentes, pega o helicóptero e bota a caixa d'água lá em cima do morro e vai descendo. É fácil quando você quer solucionar, né? Quando o Brizola e o Darcy aqui começaram a fazer as políticas públicas de proteção sociais, né, botando elevador, dando casa, dando iluminação, pavimentando, saneando, mais de 80% de saneamento, sabe? Naquela época, década de 80, a gente está falando, dando uma grande escola, uma escola de primeiro mundo, ele foi massacrado. Vai dar elevador para pobre, vai fazer escola de rico para pobre, escola não é pensão,
sabe, colocar mais de 30% do orçamento em educação pública. O Brizola é populista, o Brizola é ocupado pela favelização da cidade do Rio de Janeiro, pela violência, pelo tráfico. Isso eu escuto na Câmara de Vereadores, Brizola, cocaína, é o responsável. Quer dizer, esse discurso raso, de fato, né, que justamente visa desviar a verdadeira prioridade das políticas públicas na cidade do Rio de Janeiro, que é justamente aos pobres. E isso foi tirado do orçamento, de fato. E o Crivella, o Witzel, Bolsonaro, eles vêm com esse discurso nascendo ali no antipetismo, sabe, e obscuro, numa aliança com o partido da polícia e o partido da igreja, mas não os evangélicos, e sim os falsos pastores, que são os adoradores do bezerro de ouro, né, dessa teoria da prosperidade, que de fato é totalmente equivocada e é contra, inclusive, os preceitos bíblicos, mas eu não vou entrar nessa questão, como tu mesmo falou, sabe? A questão da religião, ela é importante para cada um tem a sua. Se lhe faz um cidadão, um ser humano melhor, você está no caminho correto. Ela tem um papel também fundamental de ajudar as comunidades, servindo ali, de fato, o que falta, que é comida, principalmente. Você imagina agora as escolas fechadas, né? As crianças estão sem almoço, sem a janta, né? Embora já sistematicamente, depois do Brizola, foram acabando com a janta no CIEP. Antes davam 5 refeições, e agora uma refeição baixa ainda, não é 5 não era 5 refeições que eram antigamente, mas são essenciais. Quer dizer, o Crivella agora quer dar um cartão para você retirar. Quer dizer, falta de fato vontade política, né, Felipe? E isso fica claro na fala deles. A favela tem violência, eles colocam a questão da violência para justificar a falta de política pública na favela. Falta de saneamento, falta de recolher o lixo, de dar titularidade da casa para as pessoas, de fazer obra nas encostas, de iluminar, de trazer assistência social, assistência médica para as pessoas, sabe? O programa Clínica da Família é lindo, ele nasce do sistema progressista social, né? Do médico, um médico por família. Quer dizer, é uma política socialista, mas infelizmente foi desvirtuado, porque foi privatizado. Quer dizer, se nós tivéssemos lá, perdão que passou aqui uma motocicleta, então se tivesse lá, desde aquela medida protetiva, hoje as favelas poderiam estar um pouco mais asseguradas diante dessa pandemia, porque você tinha um assistente social, ele vai de casa em casa, ele conhece as pessoas, conhece as famílias, sabe quais representam mais riscos, quais localidades nas favelas que precisam de uma atenção imediata, precisam fazer uma sanitização, levar os órgãos da prefeitura, do Estado. Isso, infelizmente, Felipe, foi tudo desmanchado, né, por uma política, isso que você colocou lá atrás, que se começou a criar no nosso país uma política de Estado mínimo, né, um Estado mínimo, e achar que a grande problema, nosso grande problema é a corrupção da política. Claro que tem muita sacanagem, tem muito pilantra, sabe? Tem muito 71, tem muito safadeza, sabe? Tem que ser combatida. Mas a grande questão é esse modelo econômico que o Brizola, desde lá de trás, já questionava. Esse modelo econômico que não distribui renda. Você vê, para chegar a 600 pila para o trabalhador, né, que tiraram a carteira de trabalho dele, jogaram ele na informalidade, sem proteção alguma, dizendo que ia gerar mais emprego, né, que é uma grande mentira, gerou mais desemprego e deixou as pessoas mais desprotegidas. O Estado agora está tendo que abraçá-lo novamente. Você vê, uma eternidade para você receber 600 quilos. Enquanto que as medidas de proteção ao sistema financeiro, em 5 dias estava resolvido. Sabe? Então, são essas 2 pesos, 2 medidas que, de fato, prejudicam o atendimento à população. Claro, nós não temos uma democracia da mídia. Talvez esse foi um grande erro do PT no governo, Felipe. E a gente está falando do Rio de Janeiro em si, mas o Rio de Janeiro, como dizer, tem vários Brasis aqui no Rio de Janeiro. Né? Aqui talvez seja a cidade mais brasileira de todas as cidades, né? Porque aqui cada favela tem uma particularidade, tu conhece bem, tem uma favela que parece mais determinado lugar do Nordeste, outra mais do Centro-Oeste, quer dizer, está uma capilaridade
de vários Brasis no Rio de Janeiro, né? Então, quando o Brasil vai mal, o Rio também vai mal. E aí a gente perde essa oportunidade de fazer uma política integrada por conta dessa falta de comunicação. Então, quando a esquerda, o Lula avança, né, e houve grandes avanços, claro que houve, a gente não pode negar isso, mas ele perdeu, eu acho que o fio da história, quando ele não fez uma questão que era democratizar os meios de comunicação. Eu não posso pegar a televisão e assistir, por exemplo, Felipe, um pastor dizendo que vai curar HIV com reza, que vai curar o problema financeiro da pessoa se ela fizer uma doação, ou seja, um crime contra a economia popular, sabe? Tirando o mínimo que a pessoa tem. Olha, se você der aqui, você vai prosperar. Quer dizer, há várias questões que tem que ser... E quando a esquerda não faz a democracia da comunicação, sabe? Ela deixou, de fato, uma Rede Globo prosperar, ela deixou, de fato, um SBT prosperar. Você vê, Silvio Santos, esse desgraçado, não pega uma gripe, tá entendendo? Tá lá, oriundo da ditadura militar, todos eles. Você pega, são canais que são públicos e deveriam estar fazendo um papel democrático, né, porque a política rege as nossas vidas. A política, ela é fundamental. Sem política não há democracia. Claro que a gente trabalha para a gente avançar para o trabalhismo e depois que a gente chegue num Estado socialista. Mas, por parte, a gente precisa conscientizar uma população que não teve acesso ao estudo. Quando é a primeira vez que coloca no orçamento, porque falar de educação é fácil, agora colocar a educação no orçamento, que aí que é a diferença, porque a prática é o exercício da verdade. E aí ninguém quer colocar. Primeiro, o político a colocar de fato, né, no orçamento público, o compromisso com a educação foi o Brizola. Nenhum outro teve esse mesmo compromisso. Aqui a gente investia 36% do orçamento da prefeitura em educação pública. Crivella não investe nem o mínimo constitucional, que é 25%. Está aí nossas escolas sucateadas, os professores ganhando uma miséria. Na maior rede latino-americana de escola pública, abandonada. Crivella vai lá dar uma mão de tinta na frente, atrás fica tudo jogado, os professores precarizados, sabe, com dificuldade de ambiente de trabalho. Então, como é que a gente vai formar uma população crítica se a gente, na base, não consegue fazer essa modificação? Por isso que eu te perguntei a importância do papel da FAFERJ. E eu queria ressaltar aqui, porque a FAFERJ nunca se vendeu para esses governos. Pagou na carne por não ter se vendido a esses governos. Né? Pagou na carne. Né? Nunca bloquearam, não fizeram convênio, não dialogaram como deviam dialogar, sabe? Eles queriam pegar na prateleira determinados setores para poder não ter esse diálogo e essa comunicação forte. Por isso eu fico muito sou entusiasta da FAFERJ, porque é um mecanismo de conscientização dessa população, de saber que eles podem lutar pelos seus direitos. Aqui, como o Luiz Eduardo disse, é um grande desafio organizar o povo tendo como base um projeto nacional popular. E é verdade, Luiz Eduardo. Conscientizar, porque, eu digo isso, Felipe, porque quem é que deu o 13º para as pessoas? Se a gente tem um 13º para garantir, se a gente tem direito a férias remuneradas, tem direito a descanso no domingo remunerado, tem auxílio-desemprego, sabe? Tudo isso foi a construção de um projeto nacional. Né? Começa com o trabalhismo, né? Que era um passo, um avanço para nós termos um estado social de fato para todos, né? Que pudesse abraçar e não deixasse um único brasileiro em situação de miséria, numa situação de contra a dignidade humana da pessoa. E, infelizmente, esse projeto foi destruído ao longo do tempo. Talvez esse foi um pouco do erro de certos setores da esquerda em não reconhecer, de fato, essa base nacional que nós temos e que está na cabeça da população. Você vai nas comunidades, o mais antigo lembra do Getúlio Vargas, como você falou, lembra do Jango, as reformas de base, e que nada mais também era uma reforma agrária capitalista, para fazer reforma em toda a BR, né, para entrar a linha branca. Aí ele entrava a eletricidade, juntando a eletricidade, entrava a máquina de lavar roupa, a geladeira, ferro de passar, a televisão, era também para o capitalismo. Né? Essa que é a grande questão, mas era que, de fato, para a distribuição de renda nacional. Então, a importância, Felipe, que eu vejo,
das comunidades é justamente pela associação de moradores, uma eleição livre. Eu sei que hoje em dia o cenário já é mais difícil, por conta da violência, você mesmo falou, em determinados locais, o avanço da milícia, com consentimento de setores políticos, essa é a grande verdade. A gente vive isso na pele, na Câmara de Vereadores, e outros cantos legislativos, sabe? Então, eu queria mostrar a importância, queria que tu falasse, perdão, a importância das associações de moradores, como que pode ser feito, e a importância da FAFERJ nesse cenário de luta e de conscientização política. Leonel, é um trabalho difícil, né? Como tinha falado o professor Mergulhão aí que está assistindo a gente, que é o trabalho de base, né? Que é um trabalho que, de certa forma, a esquerda parece que, de uma forma geral, tinha perdido esse caminho que a gente está precisando retomar, né? E tem os desafios de se fazer isso no século XXI, que também tem as redes sociais, né? Por exemplo, o nosso público, o público da FAFERJ, ele vem sofrendo muito, e o meu dia, às vezes, é muito ocupado por isso, que ele é inundado de fake news. As fake news que são produzidas pelo gabinete do ódio do Bolsonaro, né? E declarar aqui também que eu sou oposição política ao Bolsonaro, eu acho que todos nós somos, né? Todos os que estão assistindo, mas eu acho que nós temos que fazer uma oposição humana, né? Uma oposição à humanidade, porque, olha, numa pandemia dessa, você receber a quantidade de fake news que a gente vem recebendo, né? Numa pandemia dessa, você divulgar abertamente uma substância que todo mundo sabe, que eu não vou falar o nome para não dar mais problemas aqui, que seria supostamente a cura num momento de desespero desse. Eu acho que isso não é nem questões políticas, né? São questões a falta de humanidade. Essa pessoa não é mais humana, né? E aí qual é o público que vai ser afetado por esse tipo de fake news? Infelizmente, as pessoas que têm menos acesso à informação, né? E à informação de qualidade. E no século XXI, fazer o trabalho de base, o desafio é o seguinte: acesso, às vezes até tem. As pesquisas mostram, por exemplo, que temos milhões de brasileiros que têm celular, esses celulares, milhões de celulares conectados à internet e que deu acesso a essa informação. Mas, ao mesmo tempo, a gente entrou no século XXI com acesso mínimo, né, comparado aos outros países, não, mas temos um acesso mínimo à rede mundial de computadores, internet, a tecnologia, mas o Brasil não entrou no século XXI na questão de educação. E no momento desse de pandemia, que a informação é fundamental, né, para garantir a vida, como manter os hábitos de higiene, nós temos um presidente da República com um gabinete que vai na contramão disso, né, que incentiva que as pessoas se reúnam, como houve na Avenida Paulista, né? Aqui no Rio, um senhor pegou um carro de som, passou ali pelo bairro de Fátima, a população até tacou uvo nele, tem nas redes sociais esse vídeo rolando, pedindo que se abrisse os comércios, né? E parece que essas fake news elas são elaboradas de uma forma profissional, é uma coisa profissional, né? E ela vai atingindo as pessoas ali por classe, né? E também a gente depende da classe média tanto para fazer oposição, para ter adesão a essa oposição que a gente precisa fazer ao Bolsonaro. E boa parte da classe média da base eleitoral dele vem aderindo a questão desse plano macabro da China para acabar com a economia, e que é uma mania de perseguição que ele tem, né? A todo momento ele afronta o ministro Mandetta, né? E aí falar assim um pouco, o Mandetta participou do golpe contra Dilma, que isso fique bem claro, é um homem que faz o lobby para os planos de saúde em Brasília, tal, é um político, mas o Mandetta é aquilo, quem não tem cão caça com gato, é o que a gente tem para hoje. Se não for Mandetta, por exemplo, é o Osmar Terra, terraplanista lá no Ministério da Saúde, e na medida do possível o Mandetta está
tentando fazer medidas de isolamento social. O ministro Mandetta só não consegue ser mais efetivo devido à fala do próprio presidente Bolsonaro. E aí eu puxei nessa questão da fake news, que é uma coisa mundial, um fenômeno mundial, para você ter uma ideia do quanto é difícil fazer o trabalho de base no século XXI e nas associações de moradores, né? Se eu não me engano, acho que foi o Chomsky, um intelectual americano, que fala da questão da autodefesa intelectual. É uma coisa que eu venho estudando muito, é o conceito de autodefesa intelectual. A gente imaginar que se a gente estiver numa luta corporal, se a gente não souber se defender, a gente acaba apanhando, né? Se a gente não souber nenhuma técnica de defesa pessoal, a gente acaba apanhando até com um oponente mais fraco, que saiba essa luta. Então, no campo intelectual, na luta que a gente trava intelectual nas redes sociais, é a mesma coisa. A gente precisa conscientizar a população, que é o trabalho da associação, para que essa população tenha ferramenta para se defender dessa enxurrada de fake news, né? Que eu acho hoje, no momento da pandemia, uma das armas assim mais baixas, né? mais canalhas, que eu acho que a palavra correta, que alguém possa usar para poder manipular a população, né? E a gente vê que a ascensão, por exemplo, da extrema-direita foi no mundo inteiro, não é um fenômeno que é brasileiro, mas aqui no Brasil a extrema-direita ela encontrou esse terreno fértil de poder manipular uma população que não tem Verdade, Felipe. acesso a informação de qualidade. Ela tem acesso à informação, mas o nosso povo não é burro, o nosso povo não é idiota, né? Nosso povo, considero o povo brasileiro, talvez, assim, não menosprezando os outros, valorizando a minha cultura, o maior povo do mundo. Eu sempre tenho essa concepção que o brasileiro tem jeito para tudo, temos muitos nossos problemas, mas, infelizmente, a falta de acesso à educação, negada, por exemplo, na questão do CIEP, né? Que seria uma educação, aposto que se o CIEP tivesse funcionando hoje, né? Como ele teria que funcionar em tempo integral, a gente teria uma matéria só para falar de fake news nas escolas, por exemplo. E o CIEP também tinha essa proposta de se conectar com a atualidade, né, do ensino. Acho que todo educador ele tem que se atualizar e de certa forma, não tenho dúvidas que se o CIEP tivesse funcionando, com assistência social, com alimentação, né? Eu tinha essa conexão também do social com a alimentação, com a saúde do aluno, onde ele praticaria esporte e tal. Teria acesso à tecnologia. Na época, o Darcy já discutia isso com o Brizola, a gente sabe, para levar... Claro, o CIEP tinha um animador cultural, né, Felipe? Você tinha naquela época, isso, na década de 80, você tinha uma televisão de 29 polegadas e ali você passava o noticiário e fazia depois uma crítica, porque essa questão da fake news, aqui até a Pacta entrou aqui, ela falou, relembrou muito bem. O Brizola foi muito vítima, embora na época não tinha WhatsApp, a Pacta Soyuz entrou aqui e falou exatamente, fake news que existe desde o ataque do Brizola e Jango. E é verdade, como a gente não tinha essa internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, mas você tinha, por exemplo, na Rede Globo, eu me lembro até hoje, o Merval Pereira estampou na capa do Globo o Brizola cumprimentando um senhor negro na favela, dizendo que ele era o chefe do tráfico. Quer dizer, e não era nada disso. Depois o Brizola provou que não era um líder comunitário, presidente da Associação de Moradores, ou seja, isso que tu relata de fato é muito importante, por quê? Porque eles começam a depreciar a Associação de Moradores, dizendo que é associada ao tráfico de drogas. Ah, é uma associação ligada ao tráfico de drogas, aquele ali é do tráfico de drogas, né? É da violência, é contra a família. Quer dizer, então há essa rotulagem, uma intenção para depreciar e tirar, né, a fala, tirar de fato a posição de fala naquela situação. Então o Brizola foi vítima não só desse coisa, o Sambódromo foi vítima também, dizendo que ia cair, que corria um rio por baixo. Fizeram até o Susequinte fazer um teste nas arquibancadas, botando pesos e contrapesos para mostrar para a Rede Globo que não ia desabar. Fizeram um boicote ao Carnaval Carioca, não transmitiram o Sambódromo. Você vê, hoje é um sucesso, a Rede Globo briga para ter a transmissão, aí a Manchete, na época, comprou, fez a transmissão, sabe? Houve até, junto com as escolas de samba, ali uma grande fake news para dizer que aquilo aí era uma mentira, que era uma roubalheira, e que ia prejudicar as escolas de samba, e nada disso, deu uma grande dignidade ao samba. Hoje o samba é reconhecido no mundo inteiro, e é um espetáculo maravilhoso, lindíssimo, que retrata a nossa cultura. Então foram várias vítimas, né? Várias fake news. O Jango também, derrubaram o Jango por dizer que era um governo corrupto, quer dizer, que é o mesmo que fizeram tanto com o PT corrupto,
né, e, no entanto, não tinha provado nenhum, né, as intenções eram outras. Só que hoje essas fake news, ela tem uma dimensão muito mais profunda por conta disso que você falou, da questão da internet. Então, na verdade, ela é feita por profissionais, como você está bem dizendo. Essa turma do gabinete do ódio, que você cita o Carluxo, você cita o Bolsonaro, ela vem de fora intencionalmente. Começou uma lavagem na cabeça das pessoas, né? Você vê um cidadão de classe baixa achar e gritar pelo Estado mínimo, sem ele saber o que é Estado mínimo, foi uma lavagem cerebral que foi feita ali. Isso não vem só agora com o WhatsApp. Eu queria dizer que o Bolsonaro ele é fruto da telenovela da Globo, que é isso que eles criaram. Essa é de fato, eles criaram isso aí. Essa turma da Avenida Paulista, desfilando com caixão, gritando que não existe coronavírus, é fruto dessa telenovela. Uma Regina Duarte lá, né, Irmãos Coragem, Rei Meu Gado, essa telenovela que retrata o pobre como marginal, na verdade, a favela como um lugar depreciativo, justamente veio daí. Né? E aí agora me assusta. Você achar que eu vejo lá a Rede Globo, as jornalistas todas arrumadinhas, agora viraram humanistas. Quer dizer, o Mandetta agora é um grande humanista. Depois de ele ter destruído o SUS, ter sido o primeiro cara a brigar contra os médicos cubanos. Me lembro ele fazendo campanha contra os médicos cubanos. Eu vi isso, sabe? Eu presenciei dizendo que não era ético os médicos cubanos trabalharem aqui. Mas que palhaçada. Se tivesse aí 10 mil médicos cubanos, estariam salvando vidas hoje no Brasil. Então, fizeram. Olha o preço que nós estamos pagando para a miséria. Então, essa fake news ela é proposital, né, para esconder a grande sacanagem entre eles, porque nunca se roubou tanto como está roubando agora. Tá entendendo? Estão todos lá os amiguinhos, só que não é divulgado. Por isso que eles começam com tanta fake news, para deixar todo mundo louco, não conseguir apurar, mas eles estão todos eles nomeando os amiguinhos, aprovando os interesses comerciais dos amigos, do velho do Havan, do Madeiro, da loja que patrocinou essa rede de fake news, todos eles estão mamando como nunca mamaram na teta do Estado. E isso não é divulgado. É tudo para os amigos. Né? Você vê lá as nomeações, é só para os compadres, é só para a curriola deles, e nada disso é mais divulgado. Nunca teve um assalto tão grande aos cofres públicos como está sendo agora, talvez na ditadura militar, como está sendo agora com esse Paulo Guedes e com esse Bolsonaro. Tá? Essa é a grande questão, sabe? Eu queria saudar aqui meu camarada Álvaro Bastos. Bolsonaro, para ele, se morresse idosos, resolveria o problema da Previdência. É por aí, né, com essa questão do isolamento vertical, essa semântica golpista do isolamento vertical que sequer existe. Né? Parece que você vai deixar o velhinho em casa, manda os jovens, todo mundo para a rua, quando voltar não vai matar o idoso em casa. Quer dizer, é um genocídio, né, Felipe? Como é que você vê essa população idosa na favela? Como é que você vê essa população idosa na favela, que a gente sabe que é muito, é alto também, né? Geralmente, às vezes, vive ali porque a família ajuda, se quer conseguir se aposentar, né? Como é que você vê essa parte, como é que é o relato desses idosos nas comunidades, que preocupa muito também? Leonel, como você falou, aí eu ia complementar, é que para quem achou que a luta de classe, esse conceito já estava ultrapassado, eu acho que você falou muito bem aí. Né? Nós temos um presidente que quer salvar o Madeiro, quer salvar a economia, Paulo Guedes quer salvar as empresas e a gente quer salvar a população, né? Eu acho que se isso não mostra para boa parte da militância que a luta de classes mais aguda a gente está vivendo agora no século XXI, a luta de classes que está refletindo também na luta pela sobrevivência, na luta pela vida, né? Eu acho que é o conceito que mais me ajuda a entender o que está acontecendo, é esse conceito da luta de classes. A questão dos idosos na comunidade preocupa muito. O único plano que o Estado e a Prefeitura têm para esses idosos seria o isolamento em hotéis. Né? Eu não sei se vocês chegaram a discutir isso com o Crivella. Nós tivemos uma reunião no Palácio Guanabara com o secretário de Saúde e com o governador, onde eles apresentaram esse plano de contingência que já está valendo, já está em prática, de isolar os idosos nas comunidades.
nos hotéis, né? Alugar alguns hotéis para isolar os idosos. Mas não está tendo adesão. Eu acho que nesse momento, né, as pessoas querem ficar com as suas famílias, né? O plano não é completamente desprezível, só que, é como eu falei, na minha concepção, eu acho que nós temos que urgentemente agora ter os testes, né, que foi um método adotado pela China e pela Coreia do Sul, está sendo adotado também na Alemanha, e na posse desses testes, testar os profissionais de saúde e as áreas densamente populosas e ter um plano. Não adianta a gente também fazer um teste e não ter o plano, né? A gente tem que testar as favelas, fazer o teste nessa população de favela e ter um plano para isolar quem manifestar ali o vírus, né? Isolar essas pessoas ou isolar a família dessas pessoas e deixar, enfim, eu acho que esse seria o plano viável no momento. Outra questão também que você falou é a questão da SEDAI, que nos preocupa muito, porque nós estamos cobrando o governo do Estado para que a gente tenha uma SEDAI pública forte de qualidade, né? E cobrando que a SEDAI consiga abastecer as comunidades. E o nosso medo é que nessa pandemia eles façam uso político na contramão, né? Falar que a SEDAI não é eficiente, né? E dessa forma ter que privatizar a SEDAI. Não é isso que a gente quer. A gente está cobrando sim que a SEDAI atue, agora num plano emergencial, né, que eu já ouvi que em alguns lugares a SEDAI vai colocar grandes caixas em áreas comuns da comunidade para que as pessoas possam buscar água, né? É um plano interessante, mas nós temos que abastecer a favela. E nós só vamos conseguir isso com uma empresa que seja estatal, pública, que ofereça serviço de qualidade. E essa é uma das nossas principais cobranças do governo Witzel também. O governo Witzel teve a promessa de distribuir cesta básica, se eu não me engano, 1 milhão, e a questão da SEDAI abastecer as favelas, né? Cesta básica, produtos de higiene, e esse abastecimento de água para que a população possa ter essa garantia. Então, essa questão dos idosos preocupa muito, né? A favela tem bastante idoso, não é a área onde tem mais idosos no Rio de Janeiro, que é Copacabana, mas nós temos muitos idosos, nos preocupa muito a situação dos idosos nas comunidades, e você vê que as grandes áreas de pobreza do Brasil é onde apresenta também uma quantidade de jovens, né? E esses idosos convivendo com jovens, que muitas vezes os jovens são assintomáticos, não apresentam sintomas nenhum, principalmente as crianças podem passar o vírus para os mais velhos, e aí a gente perdendo essa população idosa que vive nas favelas, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, a proposta da FAFED fica que nós precisamos fazer teste nessa população. Quando esses testes chegarem, nós precisamos priorizar a população que tem mais dificuldade em fazer isolamento social. Esse teste tem que ir para os profissionais de saúde. Mais vulnerável. Esse teste tem que ir para as populações que têm mais dificuldade de fazer isolamento social. E não adianta ter teste, nós temos que ter um plano de contingência para saber o que fazer depois de testar essas populações, né? E nós precisamos ter o abastecimento de água garantido 24 horas por dia, né? Parece que agora tem um decreto que não se pode cortar a luz, né, nos próximos meses, luz nem água, já é um avanço, mas também de energia elétrica, porque sabemos também que tem muita gente nas suas casas que precisa de energia elétrica para manter equipamentos de sobrevivência. Isso é fundamental. Também, infelizmente, a Light é uma empresa privatizada, né? Nessas horas que a gente tem que refletir que no momento de pandemia a sobrevivência do nosso povo, a soberania, né, do nosso povo está na mão de uma empresa privada, que a gente não sabe o que passa na cabeça desse gestor dessa empresa privada. No momento desse, o que eu mais queria é que a Light fosse do Estado, onde eu possa ter um canal direto e cobrar. Agora, além de fornecer energia, vocês estão fornecendo vida, porque a energia elétrica vai garantir a vida de milhões de brasileiros, né? Tu falou bem, Felipe. E não é isso que a gente quer com a SEDAI. É verdade. Você lembrou bem essa questão da luta de classe, porque essa questão da água, ela fica clara, porque ela acaba tendo um corte social, né? A gente acompanhou bem essa questão lá no início do ano, da questão da água, e a gente já vem lutando há muito tempo a questão da SEDAI nas comunidades. Mas ficou claro da crise da SEDAI no início do ano, né, que há um corte social. Quer dizer, quem tem dinheiro bebe água mineral engarrafada, e quem não tem bebe água contaminada, né, ou não consegue ter nem acesso à água. Essa que é a verdade, a gente percebeu muito, e o grande perigo de utilizar essa crise agora
para justificar a privatização da SEDAI, que é o que o governo do Estado está querendo fazer, um mecanismo de você achar que você vai ter dinheiro. A água é um bem humano, é a dignidade da pessoa humana, você não pode comercializar a água, né? Privatizar a SEDAI, de fato, ela vai piorar ainda a situação das comunidades, né? Vai piorar mais ainda, porque você vai ter que pagar, você imagina ter que pagar pela água, um bem natural que não pode ser universal, aliás, que não poderia ser privatizado, entregue para uma empresa administrar. Você imagina que facilidade, eu pego a água de um rio, invaso ela, faço um tratamento e depois cobro de você para você sobreviver. Quer dizer, é na contramão, inclusive, do mundo inteiro que está reestatizando as empresas que foram privatizadas, porque não deram certo. O mundo todo está revendo. Na Europa, em Portugal, em setores dos Estados Unidos também aconteceram isso. Privatizaram agora, estão reestatizando, porque viram que, de fato, não há compromisso. Né? Você vê que é como a SEDAI estava sendo gestada para os lucros, uma empresa que dava muito lucro e não tinha reinvestimento em saneamento básico, né? De coletores, de estação de tratamento, então se despejava tudo ali no Guandu. A gente fez uma visita, fomos bem a fundo ali, e viu que, de fato, ali não há um tratamento nas áreas, nos rios afluentes, não há estação de tratamento, não querem tratar o esgoto, né, de fato. Aí criam situações amenizando, botam argila, botam outra situação. Quer dizer, então, justamente essa questão da SEDAI, que ela é, de fato, um setor, você imagina, se a gente está pedindo que as pessoas tenham higienização, né, lave as mãos para conter o vírus, né, faça aquela toda higienização. Se você não tem água, como é que você vai fazer? Como é que você vive sem água? Porque sem água você não tem como sobreviver. Sem energia elétrica você sobrevive algumas semanas e tal, que já é inadmissível, claro, mas sem água você não fica, de maneira alguma, não há como. Né? Então, essa grande dificuldade eu vejo, não há um grande interesse dos órgãos públicos, muito menos do governo federal, de fazer o acesso universal à água. Chega a ser uma coisa inacreditável. Em 2020, a gente não ter acesso à água, as pessoas não terem acesso à água. Então, me preocupa muito também, Felipe, e a gente fez uma luta muito grande na SEDAI, tanto com o ex-presidente, né, como atual, de tentar resolver o problema das comunidades com a questão de água, né? E às vezes é uma questão tão simples de você direcionar e ir lá e mexer, na verdade, né? Então fica uma manipulação política, de fato, que faz nos lembrar da lata d'água na cabeça, da torneira de bica do chaguismo, né? Então, pô, você vê como o governo do Brizola e do Darcy jogaram água para todas as comunidades. Né? Cada comunidade que eu visitava, alguém vinha com uma foto lá do meu avô, o helicóptero levando a caixa d'água, levando o encanamento. Então, você vê que hoje essa desculpa de que é uma empresa que, de fato, não atende a população, na verdade, é para criar na cabeça das pessoas, tá? Que é uma empresa incompetente e que a única solução dela é a privatização. Quer dizer, é aquela velha lenga-lenga que, infelizmente, que, vamos dizer, está sendo revelada agora por essa pandemia, que é o Estado que tem que fornecer trabalho, pleno emprego, assistência social, assistência de saúde integral, escola, né, todas aquelas medidas protetivas, de fato, para ter felicidade do ser humano. Essa pandemia está revelando. Mas você mostra ali aquela lenga-lenga que vinha, é deficitária, é uma empresa que não presta o atendimento correto, é preciso privatizá-la. Quer dizer, desde a Vale do Rio Doce, né, que privatizaram porque vinha lá um artista bonitão, Raul Cortez na televisão, todo de branco, dizendo que era uma empresa que não dava lucro, que só tinha corrupção, que era problemática, privatiza, e aí o que aconteceu? Né? Tragédias, Brumadinho e... Perdão, uma tragédia sem precedentes, que foi, seja de Brumadinho ou Mariana. Tá? Quer dizer, praticamente a pior tragédia ecológica do nosso mundo. Então, você vê que essas desculpas esfarrapadas é justamente para fazer, é quase que uma fake news, né, Felipe? É quase que uma fake news, né? Dizendo que não presta um bom serviço, que a iniciativa privada faz um bom serviço. Só que essa pandemia, como você mesmo falou, ela mostrou que não existe isso. Basta ver essa procura por equipamentos e máscara de proteção.
Quer dizer, uma máscara que custa nos Estados Unidos 25 centes de dólar, 50 centes de dólar, está saindo a 7, 8, 10 dólares, mostra que a iniciativa privada está se lixando para a população, ela quer o lucro. Não é? Ela não quer o bem-estar social porque ela não vive de bem-estar social. Ela precisa do lucro para sobreviver e que tá, no rumo dela ela está certa no que ela propõe. Né? Mas mostra claramente que o quê? Se não tiver o Estado presente, de fato, não há como salvar as pessoas. Então, Felipe, eu queria, primeiro, vai chegando já aqui aos encerramentos, mas eu queria dizer do meu contentamento de ver sabe, ver aí um jovem, eu posso te dizer, te chamar de jovem que ainda é, preparado, sabe, formado, mostrar que a favela tem muito a falar, tem muito recado a dar, tem muita experiência, porque pagou na pele, tem muita qualificação, sabe? Você, quando abre a oportunidade às pessoas, né, que mais precisa, você vê que elas agarram com o dente unha de uma maneira tão firme, tão forte, né, que muitos resultados positivos posteriormente. Basta você dar a oportunidade. Então, fico muito feliz de ver você à frente da Faferd com o Rocino, sabe? Ali não enverga, sempre coerente, com coragem, trabalhando pelo próximo, sabe? Com muito preparo e com muita inteligência. Então, eu queria te fazer esse elogio e dizer que eu fico muito feliz da Faferd estar muito bem representada. Eu sei da dificuldade que é fazer política em favela, em comunidade, com os órgãos que nós hoje temos que não atendem, né, só a interesses politiqueiros desses governos. Então, Felipe, eu queria, para terminar, dar o que você acha desses últimos governos, como é que você está vendo a Faferd diante desses, tanto o governo que foi Cabral, o governo Witzel, esse agora Crivella, o Bolsonaro, como é que a gente pode preparar a favela para enfrentar tanto essa pandemia, mas para enfrentar também esse cenário, que é um cenário que de fato é de guerra, de menos emprego, de medidas mais autoritárias por parte dos governos, da falta de saúde. Como é que você acha que a Favete pode se preparar para poder se comunicar cada vez melhor com a população e mostrar que a favela não é problema, a favela é solução? A favela temos problemas, né, mas foi a solução que a população encontrou, né, ali em determinado tempo histórico do Brasil, no final da abolição da escravatura e aquele projeto de abandonar os negros à própria sorte foi o projeto que a população brasileira encontrou para sobreviver, né? Foi a solução que encontrou. Hoje temos muitos problemas, mas eu acho que, falando um pouco da Fafé, a gente pagou muito caro, né, por ser oposição, muito caro mesmo por ser oposição ao governo Cabral, Pezão, hoje por ser oposição ao governo Bolsonaro, mas o histórico da federação já não permite, né, que a gente haja de outra forma. E nós somos oposição, não é essa oposição que o Bolsonaro diz, né, oposição da birra, do torcer contra, política não é futebol, quando você fica torcendo contra ou a favor, né? Eu sou da opinião que político é para fazer política, que esses políticos chegaram às urnas aí, teve tudo, né? Teve jornalista fracassado, ator pornô, não tenho nada contra ator pornô, mas teve maluco, enfim, tudo, as propostas mais bizarras do mundo, e hoje a gente está precisando de política. A gente não pode demonizar. Na minha concepção, a gente tem a política e tem a revolução. A revolução nós estamos longe de fazer. Então, o processo que vai transformar a vida da nossa população é o processo político dentro dessa democracia burguesa cheia de problemas que a gente tem. É o que tem para hoje e é nisso que a gente vai ter que trabalhar. Fazer a política correta, a política pública, e hoje a gente depende de políticas públicas que vão vir através de um Estado forte, que garanta o mínimo de políticas sociais para manter o básico do nosso povo, né? Aos companheiros que assistem, que acompanham o seu mandato, dizer que a ascensão da extrema-direita foi mundial, no Brasil não foi diferente, nós temos uma classe média medíocre, reacionária, né? Lambibota da burguesia nacional, mas o voto da favela, ele talvez foi um voto que votou no Bolsonaro, votou no Witzel, votou no Crivella, mas é aquele voto do desespero, do cansaço, do erro da esquerda que não soube ocupar o espaço.
Então, nós vamos ter que ter bastante paciência para dialogar com essa parcela da população, né? Não é xingando de fascista, de burro. Tem gente que foi ingênuo, caiu nesse discurso da anticorrupção, né? Nesse discurso da rede que a Rede Globo colou a corrupção ao Partido dos Trabalhadores e depois que colou no Partido dos Trabalhadores, colou na esquerda, né? Criou esse fantasma da esquerda que não existe, o famoso fantasma do comunismo, né? Que isso é mais antigo, isso é uma estratégia muito antiga. Muita gente boa caiu nesse discurso, né? Sem nem saber, é aquilo que eu falei, sem aquela capacidade, sem aquela base de fazer esse debate político. Então, especialmente uma população da favela que votou enganado, e não tenham dúvidas, milhões de brasileiros não foram votar. Eu estou falando do voto, que é uma parte da política, mas nós estamos vendo isso agora, que muitos companheiros não conseguiram sacar o benefício porque estão com o CPF em restrição, que não foram votar, que não acreditam mais na política como transformação. E agora nós temos que fazer essa população entender que fortalecer o Sistema Único de Saúde é uma política, né? Que esse auxílio de R$ 600 é fruto de uma política, isso não é favor, ninguém está fazendo favor a ninguém, é o dinheiro dos nossos impostos que estão sendo usados agora no momento difícil, né? Que nós pagamos a maior carga tributária do mundo, né? E a mensagem que eu tenho é essa, né? E os que desistiram, falaram que a luta de classe era um conceito ultrapassado, nós estamos aí vivendo a luta de classe pela sobrevivência. Os empresários, nós somos um país periférico, capitalista, do terceiro mundo, dependente, onde a burguesia nacional é predatória, violenta, né? Como teu avô falava, o Darcy falava, uma burguesia violentíssima, predatória, imoral, sem caráter. Eles vão fazer de tudo. Se eles tiverem que nos destruir para garantir o negócio dele, eles vão nos destruir. E, infelizmente, para lutar para sobreviver, eu já coloquei na página, a Federação de Favelas vai fazer de tudo possível para lutar pela vida da população. E se isso não é luta de classe, eu não sei mais o que isso é, né? E dizer aos companheiros que nesse momento difícil a gente acaba se abatendo um pouco, né? Isolando, não podendo se reunir, mas é um momento em que a gente tem que usar, por exemplo, as redes sociais para debater política, para debater as políticas públicas que vão ser necessárias para salvar a vida, tendo inteligência, tendo estratégia, tendo calma. Eu acho que a gente vai conseguir sair dessa e deixar bem claro mesmo, que combater o Bolsonaro, ser oposição ao Bolsonaro nesse momento, a essas posturas inadequadas que ele está tomando, né? Ser oposição ao Bolsonaro é garantir a sobrevivência do povo. Ser oposição ao Bolsonaro é lutar contra o vírus. O Bolsonaro ele é um catalisador desse vírus. Enquanto ele não mudar essa postura, eu acho que você, Brizola, os companheiros vereadores, deputados da oposição, da esquerda na forma geral, tem que fazer uma oposição firme, bater com força, porque agora fazer oposição política a esse ser que está aí na presidência, que eu não sei nem se é ser humano, é garantir a sobrevivência da nossa população hoje. É isso, Felipe. Eu queria te agradecer, te parabenizar pelo grau de consciência que você tem e demonstrou aqui, sabe? Com muita luta, como você falou, não foi fácil. Você trabalhando, cotista, a universidade, de fato, ainda há muito preconceito. E isso fica escancarado pela própria televisão também, esse preconceito, e que se traduz muito bem neste governo antipovo, lesa-pátria do Bolsonaro e do Guedes, que tem repercussões também em outros governadores, embora o Dória e o Witzel tenham se destacado como oposição, a gente sabe que eles são antipovo, são pessoas que nunca olharam e nem nunca vão olhar para a favela. Aliás, a favela remonta uma planta de canudos, né? Justamente, achar que não vou falar de favela por conta do que a justiça social chegou escambau. Justiça social só para os banqueiros até agora, desde o governo Fernando Henrique. Né? O Lula que ainda teve um avanço melhor e olhou com um olhar mais cuidadoso para a população. Agora ainda não teve a oportunidade de ter mergulhado mais profundo. Isso talvez tenha sido o nosso erro e tenhamos chegado até aqui. Mas dizer da minha satisfação de conversar com vocês, quero dizer aqui, gostei muito da ideia que você colocou da questão do teste para as comunidades, para as favelas, o segundo teste, claro que o primeiro tem que ser para os profissionais
do fronte dessa guerra ali, que estão ali lidando com a saúde, porque precisam estar bem, sem médico não tem como tratar, mas, de fato, a segunda a ser testados seriam as favelas da cidade do Rio de Janeiro, são populações mais vulneráveis que a gente teria como, de fato, fazer medidas protetivas, né, e antecipar, talvez, um genocídio aí, que parece que muitos estão querendo lavar as mãos, né, estão mais preocupados em salvar o próprio bolso que olhar para as pessoas que não se colocam no papel dos outros, muito menos tem esse sentimento, se colocam como insensíveis, né, são governos insensíveis, né. Então, Felipe, olha, te agradecer pela luta, a Fafeg sempre teve aliada em todas as vezes que a gente pediu e auxílio para ter essa comunicação e traduzir em políticas públicas. E, olha, dizer que meu mandato está extremamente aberto a todos vocês para trazer essas demandas. Agora está no momento de quarentena, então acho que esse espaço virtual ele pode funcionar cada vez mais. A população utiliza Instagram, Facebook, enfim, todas essas redes sociais, para a gente possa trazer essas demandas, essas denúncias de falta de atendimento do Estado e do município, que a gente possa lá gritar junto, tá? Felipe, um grande abraço para ti, para tua família, e muito obrigado por essa live. A gente teve alguns problemas no início, mas sabe que a internet no nosso país ainda não é aquela que poderia ser a todos, né? Do primeiro mundo, de fato, né? Quem sabe aí quando entrar o 5G, né? Melhore para todo mundo, porque aí esse acesso à internet ele ainda não é para todos, e ainda é muito baixo, e ainda está num monopólio. Talvez o Estado deveria administrar essa outra questão, que é a questão da telecomunicação, né, Felipe? Tá? Quero agradecer a todos que entraram aqui e perguntaram e participaram, e a gente vai cada vez mais tentar fazer essas conversas segunda e sexta-feira, entre 10 e meia, 11 horas. Felipe, uma última mensagem aí, a gente encerra, viu? Obrigado. Contigo agora. Não, pessoal, agradecer, Leonel, pelo convite e agradecer a participação de todos e todas. Agora é o momento que a gente vai precisar de todo mundo. Se cuidem, porque não haverá revolução sem os revolucionários e sem as revolucionárias. Todo mundo fica em casa e vamos tocar esse barco, que a gente vai vencer isso daí. É isso aí, Felipe. Um grande abraço. Fique bem, fique seguro, fique em casa, viu? Um grande abraço aí no coração.